Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aula no ciclo 3 sobre função e equação do segundo grau. Hoje eu vou focar bem mais na parte de equação, mas a gente também vai ver a ideia de zero da função, as aplicações das relações aplicando o Bhaskara, tá bom? E como é que isso fica na ideia do ponto de máximo e ponto de mínimo sendo usado em questões do Enem, tá bom? Professor James Barbosa, matemática, vem comigo, vamos trabalhar um pouquinho função e equação do segundo grau. Vamos lá. A gente tem aqui uma definição sobre a parte de equação, um resumão para a gente entender, tá bom? Sobre a equação de segundo grau. A gente tem aqui na equação de segundo grau a ideia da relação ou lei de formação, né? Da equação de segundo grau. Ela pode ser completa ou incompleta, né? Com os coeficientes A, B e C. A gente também tem agora ó, a ideia do discriminante delta, né? Que é bem usado para a fórmula de Bhaskara, tá bom? A gente tem a relação aqui da fórmula de Bhaskara. E as definições envolvendo a ideia do delta, tá? Pessoal, olha só, fique bem atento nessa definição. Quando eu tenho uma ideia do delta maior que zero, eu vou definir sempre um x' diferente de x duas linhas. Professor, o que significa isso, professor? Toda vez que delta for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Quando o delta for igual a zero, aí eu vou atribuir o quê? Um x' igual a x duas linhas. Vocês vão ver lá no cálculo, vai aparecer apenas uma resposta, tá bom? Porque eles coincidem, ok? E no último caso, em relação ao discriminante delta, a gente vai ter um delta negativo. Professor, o que significa isso? Dentro do plano, ele não vai tocar o eixo das abscissas, tá bom? Ele está acima ou abaixo, tá bom? Ele não toca. Aí você tem delta maior, delta igual e delta menor. Vamos aos cálculos e aplicação de Bhaskara, tá bom? A gente tem aqui também, ó, além dos 3 pontos que eu trabalhei agora há pouco, maior, né, para 2 soluções, igual para uma solução e negativo para nenhuma solução real. A gente tem aqui os valores para serem trabalhados para x, o discriminante delta aqui ó, na formulazinha e o resumo da fórmula de Bhaskara, tá bom? Onde envolve aquelas relações inteiras, tá, gente? Lembrando que o delta pode ser trabalhado de forma separada, como a gente vai ver no problema, ok? E já definir o cálculo posteriormente. Vamos lá. Vamos à próxima. Um resumo, continuando no resumo, né? A equação de segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de grau maior está elevado ao quadrado. Professor, como é que eu defino uma função do segundo grau, professor? Uma maneira bem simples e direta para ver isso. Uma maneira bem simples e direta para ver ou identificar uma função de segundo grau é isso aqui, é isso que o texto está trazendo. Ó. Olhar para o que a gente chama de grau do polinômio, tá bom? Identificado o grau do polinômio, no caso um grau 2, o que caracteriza a ideia da equação do segundo grau, a gente consegue definir na função aqui ó, os valores de A, B e C, gente. Ó, dado a f de x, ax ao quadrado, né? Mais bx, mais c, tudo isso igual a zero. Eu vou definir o valor de A ó, como o valor que multiplica o x. O valor de B, ó, o valor que multiplica o x sozinho aqui, o x elevado ao expoente 1, né? E o c, a gente tem ele como termo independente, tá bom? As equações incompletas, gente, ou vai faltar o b, ou vai faltar o c, tá bom? Pode acontecer também de faltar o b e o c, tá bom? Como é o caso da segunda aqui, ó, tá bom? Então, todas essas são chamadas de equações do segundo grau incompletas, tá bom? Ok, pessoal? Primeira parte, ok. Vamos à segunda. Segunda parte, não menos importante, né? Porque a gente está vendo só uma definição rápida aqui, ó. Vamos à resolução de um problema padrão, tá bom? Muita atenção quando você trabalha com problemas como esse. Professor, preciso exercitar a ideia da equação de segundo grau? Sim. É importante que vocês estejam preparados para pegar problemas com cálculos maiores, mas que a fórmula de Bhaskara ele vai se fazer presente, tá bom? Vamos lá, vamos para a resolução desse probleminha aqui, ó. Só para a gente revisar. Exemplo número 1 como revisão. A gente tem aqui, ó, a ideia de uma equação completa do segundo grau, onde os valores, ó, lembra que multiplica o x ao quadrado é o a, quem multiplica o x é o b, e quem está sozinho ali, chamado de termo independente, tá? É o c. Aí você vai substituir na fórmula, que vai ser a fórmula b ao quadrado menos 4ac. Gente, valor de a, substituindo, valor de a vale 3, valor de c vale 1, valor de b, né, que é o segundo que aparece aqui, ó. Ok? É o segundo que aparece aqui. Vale 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 3 dá 12, 16 menos 12, a gente encontrou o discriminante delta, tá? Lembra lá da nossa definição? Como o delta é maior que zero, já sei, professor.
já sei que eu vou ter duas soluções, tá? Reais e distintas, tá bom? Aplicando na fórmula, pessoal, lembra da fórmula? Lá atrás, a gente acabou de ver, tá? Que seria menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente acabou de achar, dividido por 2 vezes o a, tá bom? Então eu tenho o b vale 4, vai ficar menos 4 por conta da fórmula, mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente acabou de achar, tá vendo? Ó? No caso 4, dividido por 2 vezes o a. Lembra que o a no problema, ó, o a no problema vale 3, ó. Então você vai multiplicar por 3. O resultado vai ser raiz quadrada de 4 vai dar 2, nesse caso mais ou menos, ele vai gerar o valor positivo para x' e um valor negativo para x duas linhas, tá bom? Subtrai e conserva do maior, menos 2 sobre 6 vai dar 1/3. Divide por 2 no numerador e divide por 2 no denominador, tá bom? Aqui vai dar sinais iguais, você soma e conserva o sinal, aí vai ficar 6 dividido por 6 dá menos 1. Então as soluções reais aí, tá bom? Ok, pessoal? Esses carinhas aí, ó, x', x2', também são conhecidos na função do segundo grau como zero da função, tá bom? Fica ligado, vamos à próxima e treina em casa, tá bom? Vamos lá, dá um treinozinho aí. No próximo problema, ou na próxima situação, a gente já vai direto para a ideia do ponto de máximo e ponto de mínimo, tá bom? O que são pontos de máximo e pontos de mínimo? Dependendo do coeficiente de uma função do segundo grau, eles correspondem respectivamente aos seus pontos de máximo ou de mínimo, tá bom? Claro que a gente vai usar macete aqui, tá, gente, para identificar isso. Antes de começar essa ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo, só para dar um macete para a gente, tá? A gente vai ter aqui, ó, na função crescente, só para vocês entenderem aqui, eu quero que vocês peguem essa dica aqui de ouro para vocês, né? E não larga, tá, gente? Nessa função aqui, ó, eu vou pegar aqui 2 emojizinhos, tá bom? O primeiro, eu vou chamar de... vou colocar os dois aqui um ao lado do outro, que eu quero que vocês vejam os dois exemplos. Nesse primeiro emoji aqui, ó, a gente vai chamar de função crescente, tá? Pessoal, quando é que uma função do segundo grau é crescente? Quando o a é maior que zero, tá bom? Quando o a for maior que zero, é só alegria, tá vendo? Ó? Eu vou chamar aqui de sorriso Colgate, tá bom? Concavidade, como é o caso do exemplo aqui, ó, concavidade voltada para cima, tá bom? Ok? A gente chama de função crescente. Toda função do segundo grau com coeficiente a maior que zero possui ponto de mínimo. Como assim, professor? Imagina aqui, ó, que um cidadão, né? Ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Um cidadão pula numa piscina, né? Esse aqui é um nadadorzinho, ó. Ele pula numa piscina e ele vai até o fundo da piscina, tá vendo? Ó? Ele mergulha e depois ele retorna à parte superior, tá vendo? Ó? Meu desenho tá horrível, tá, gente? É só para ilustrar. Não faça isso em casa. Então nós temos aqui um mergulhador que ele mergulha numa piscina, vai até o fundo dela, depois retorna à superfície, tá bom? Esse é um exemplo de uma função crescente. E ele admite ponto de mínimo, tá bom? Ok? Só para a gente ilustrar. Partindo para a próxima, a gente tem agora o quê? Uma observação sobre a função, ó, o ponto de máximo, tá? Professor, como é que eu consigo definir isso? Eu vou colocar aqui, ó, os exemplos de ponto de máximo e ponto de mínimo. Na função ponto de máximo, a gente, ao invés de ter uma função dessa natureza aqui, ó, a gente vai ter uma como essa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para você entender, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma função ponto de máximo. Toda função do segmento de grau com a menor que zero, ó, a gente possui ponto de máximo. Professor, como é que isso fica na prática? Vamos lembrar do sorriso Colgate, tá? Eu vou trazer aqui o sorriso Colgate de novo. Porém, para uma função decrescente, o ar vai ser negativo, tá bom? Aí, nesse caso, ó, parábola voltada para baixo, a gente chama esse gráfico aqui, ó, um macete, ó. É um sorriso borocochô, tá vendo, ó? Não tá triste, né, o bichinho? Concavidade voltada para baixo, função decrescente. Olha aqui a ideia do ar negativo e ele possui o quê, ó? Ponto de máximo, tá bom, gente? É a diferença entre um e outro, ok? Quando eu tenho, por exemplo, o tal do sorriso Colgate para a função crescente, eu tenho só alegria, tá vendo? Ó? Quando eu tenho o A negativo, ou seja, o A menor que zero, a gente vai ter o sorriso borocochô, tá vendo? Ó? Então, função crescente e função decrescente, tá bom? Na primeira a gente tem de mínimo, tá bom? Mínimo. E na segunda a gente vai ter de máximo, tá bom? Professor, como é que eu consigo definir essa de máximo? Gente, se você jogar um objeto para cima, imagina um projétil subindo e descendo,
né, o objeto sendo lançado de cima para baixo, ele vai formar uma curva, né? E essa curvatura é chamada de ponto de máximo. Tudo bem? Vamos lá, segue aqui para a gente começar a ver exemplos de aplicação. Professor, que fórmula eu vou usar para definir esses cálculos aí, professor? Deixa eu colocar todos aqui na lousa que a gente vai discutir todos, tá bom? A gente tem aqui, ó, a ideia do ponto de máximo e ponto de mínimo. Nas duas relações, a gente vai trabalhar uma coisa chamada vértice da parábola. Professor, o que é isso, professor? O que seria o vértice da parábola? O vértice da parábola é uma coordenada que muda o sentido do gráfico. Como assim? Como é que eu consigo ver isso numa prática, né? Olha aqui, ó, rapidinho, a gente tem um gráfico aqui, ó. Vou fazer um gráfico aqui bem rápido, só para a gente compreender. Esse ponto aqui do gráfico, ele vai admitir para a gente uma relação que a gente chama de vértice da parábola, tá vendo? Ó? Esse é o vértice, onde ele vai ter coordenadas de x de vértice, que é esse cara aqui, ó, o menos b sobre 2a, e ele também vai ter coordenadas, ó, deixa eu subir um pouquinho, aqui tem as duas coordenadas, né, tanto x quanto y, tá bom? No caso, o y de vértice aqui, ó, o x de vértice, né, e o y de vértice, ele coincide, tá, gente? Então, eu vou ter y de vértice, vai ser o menos delta da função de segundo grau, né? E da equação, que eu trabalhei lá atrás, do Bhaskara, dividido por 4 vezes o A. A gente continua aqui, ó, olhando para essa questão do ponto, tá? Que é o único ponto onde ele vai mudar de sentido aqui, ó. Professor, um outro macete. Esse cara chamado vértice da parábola, tá bom? Vértice. Ele vai dividir a parábola ao meio. Então, esse ponto que divide a parábola ao meio é chamado de vértice da parábola, tá bom? Nesse ponto eu vou admitir lá naquele cantinho lá a ideia do ponto de máximo e ponto de mínimo, tá bom, gente? Vamos lá, vamos seguir aqui em outros exemplos. Vamos lá na questão do Enem, também vocês vão encontrar no caderno. Pessoal, não esqueça, tá? A gente está trabalhando sempre com o caderno de terceiro ano, então vocês vão encontrar questões lá no caderno. Abra lá no seu caderno, na página 171, tá bom? Lá no caderno resolvido Enem número 2, né, do Farias Brito, dá uma olhadinha lá e vocês vão encontrar essa questão, que é uma questão do Enem, tá bom? Vamos lá. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura do interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T em função do tempo, menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabendo-se que o número de bactérias é o maior possível quanto a estufa atinge a sua temperatura máxima. Olha a dica aí, ó. Já está dando a ideia de máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com a classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Questão bem relevante aí numa prova de Enem. Como é que isso fica num comando, né? Que é o comando da questão. O que ele está pedindo? Quando o estudante obter o maior número possível de bactérias, a temperatura do interior da estufa está classificada em... Aí o que eu preciso entender? Eu preciso entender o seguinte, ó, que na resolução eu vou atribuir para a minha equação... Professor, qual é a equação? A equação é aquela lá, ó, isso aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho para você ver ela. Vamos dar uma olhadinha nessa equaçãozinha aqui, ó. É essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui, ó. Fica de olho nela, tá? Anota aí direitinho, circula, marca, tá bom? E a gente consegue já definir quem é essa minha equação. Agora vamos lá para o probleminha. Ele quer saber onde é que ela alcança a temperatura no intervalo máximo, né? Então você tem aqui a equação, que eu acabei de mostrar para vocês. O valor de A é menos 1, o valor de B é 22 e o valor de C é menos 85. Aplica no discriminante delta. Vocês vão obter o quê? Substituindo o valor de B, menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 85. Essa multiplicaçãozinha lá, ó, 4 vezes 1 vezes 85, vai dar 340. E 22 ao quadrado dá 484. Subtraindo esses valores, eu vou encontrar o valor de delta, pessoal. Ó. O valor de delta é um 144. Já sei por definição que eu vou ter ali duas soluções, né? Tá bom? Ok? Lembrando que a gente está mexendo com temperatura, né? Então eu tenho aqui, ó, no primeiro cálculo, eu vou aplicar a ideia do y vértice. Então, professor, vem comigo aqui, ó. Eu tenho a ideia de x vértice e y vértice. Ele está pedindo a ideia do ponto de máximo. Então ele quer saber o y de vértice, né? Ele quer saber qual o máximo. Gente, ele faz um pico, certo? Esse ponto de cima, onde o gráfico faz o pico,
é a altura, ou seja, a temperatura máxima em graus Celsius que ele vai chegar. Tá bom? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Substituindo nas relações, eu vou ter o quê? O valor de delta encontrado foi 144. O valor de A vale quanto? Menos 1. Vamos substituir. No lugar do delta, ó, 144. Lembra que o delta está negativo na fórmula, então fica menos 144. 4 vezes menos 1, eu vou obter menos 144 dividido por menos 4. Gente, jogo de sinal, hein? Jogo de sinal. 144 dividido por 4 vai gerar o quê? 36. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Professor, como assim 36, professor? 36 está em que intervalo, pessoal? Olha aqui, ó. Está no intervalo de temperatura entre 30 e 43. Ou seja, ele é o quê? Alta. Alternativa correta, para a gente fechar a linha de hoje aí, ó. Alternativa correta, letra B, né? Ok, pessoal? Questão bem legal para aplicar aí, ó, aplicando apenas uma fórmula das relações de ponto de máximo e ponto de mínimo. Professor, se o ponto fosse de mínimo, em relação a você fazer o mesmo cálculo, tá? Você usar o mesmo cálculo. E a diferença é só a ideia do ponto de mínimo, que ia fazer essa curvatura aqui, tá bom? Então fica ligado que essa fórmula é bem legal para você resolver vários probleminhas. Vamos à próxima. Essa aqui, ó, é nem 2013, né? A gente tem aqui, ó, a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, ou seja, quando T foi igual a zero, e varia de acordo com a expressão. Aí ele dá uma expressãozinha pra gente, que é uma equação do segundo grau. Te liga aqui, ó, já grifa a expressão que a gente vai usar ela no problema, tá bom? Como T é em minutos, por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Gente, 39 graus Celsius, olha aqui, ó. Temperatura, já sei até onde eu vou substituir, ó. Tá bom? Qual o tempo mínimo, ou seja, ele quer saber quem é esse T aqui, ó. Lembrando que o Tzão aqui, ó, tá ligado à temperatura em graus Celsius, tá bom? E o nosso T minúsculo, ele representa o tempo, tá bom? Que é exatamente o que ele está pedindo, tá, gente? Ok? Vamos lá. Ele quer saber o seguinte, qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta. Vamos lá. Vamos à resolução. A gente já sabe que o T em função do tempo, né, é 39 graus. Substitui na fórmula que a gente viu ali em cima, ó. O valor, ou seja, onde tem T, a gente vai colocar 39. Aonde tem T, eu coloquei 39. Eu peguei todo mundo do primeiro membro e passei para o segundo, né? E passei tudo do segundo para o primeiro, tá? Ok? Lembrando que isso aqui é uma das maneiras de resolver. Eu vou juntar os termos semelhantes, ou seja, eu vou pegar esse 400 e vou passar para o outro lado. Ele está positivo, ele já foi negativo. Substituindo esses valores, como é que fica? 400 menos 39 vai dar menos 361, ok? Multiplicando esse camaradinho aqui, ó, meio pelos extremos, eu vou obter essa relação aqui. Professor, o que dá para fazer aqui, ó? Você vai multiplicar tudo por menos 1, tá? Ao multiplicar todo mundo por menos 1, você vai alterar o sinal e vamos chegar nesse probleminha. O que eu faço quando eu tenho t ao quadrado? Eu mando ele como raiz, né? Não é isso? Então, mandando como raiz, eu vou obter o quê? A raiz quadrada, para ficar mais fácil para a gente, ó, de 361 por 4. Gente, você não precisa multiplicar isso aqui não, tá? A raiz quadrada de 361, ó, é mais fácil, vai dar 19, né? E a raiz quadrada de 4 dá 2. Olha como é que fica a resposta, fica bem mais fácil, tá? Se você jogar, vai dar um número bem grandão ali, né? Tipo 1444, né? Vai dar um número bem grandão para você trabalhar a raiz quadrada. Multiplica os resultados aqui, ó, 2 vezes 19, alternativa correta, né? 38 minutos, alternativa correta, letra D, tá bom? Olha só que questão interessante. E assim a gente vai chegando ao final da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.